bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje vamos ouvir o Márcio Alves Reuter. Ele é formado em desenho industrial, ele tem também formação em literatura, mas é o homem da Art Deco Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Me trouxe aqui um presente, o Rio Secreto. O que é o Rio Secreto, Márcio? Bom, são mais de 200 itens que a gente andou selecionando e, entre eles, cerca de 20 prédios no estilo Art Deco. Essa foi a minha contribuição ao livro. No Rio? No Rio. São guias que já contam mais de 40 edições pelo mundo inteiro. O editor, o Thomas Jonglet, se encantou pelo Rio, está morando agora aqui. É uma edição em português, outra em inglês. 5 línguas. Francês, inglês, italiano, espanhol e português. Que bom. E isso vem sendo distribuído pelo mundo inteiro e trata de levantar os lugares que as pessoas não conhecem ou poucas conhecem. Tipo? Então, tipo esses prédios Art Deco de Copacabana, né, ou do centro da cidade, ou o lugar onde o Tiradentes esteve antes de ser preso e antes de ser Onde é esse enforcado. prédio? Qual deles? Do Tiradentes. Aqui perto na cidade, no centro. No centro? E você tem a condição de colocar num livro como esse itens que a gente às vezes esquece que existe. O hangar do Zeppelin, por exemplo, é o único Na década de 30, né? Que sobrou, né, lá em Santa Cruz, uma construção linda, belíssima construção, eu diria até de uma vertente industrial do Art Deco. Deve ser muito grande. Evidente, era o lugar onde o Zeppelin ficava guardado e onde as pessoas desembarcavam quando vinham ao Rio de Janeiro na década de 30, né? Esse dirigível esteve muito na moda até... Antes de pegar fogo. Antes de pegar fogo em 37. Né? Então, na década de 30, esses 7 anos, fazia-se muito essa viagem. O próprio Le Corbusier, o famoso arquiteto, na segunda vinda ao Brasil, a primeira foi em 29, né? Em 36, ele veio a bordo do Zeppelin. Era uma maneira moderna de viajar. Para fazer o projeto do Ministério da Educação. Exatamente. Na época da Educação e Cultura, não é? Exatamente. E onde o Niemeyer era colaborador Colaborador, dele, ainda era um estudante. Era um estudante. Estagiário. Era um estagiário do escritório de Lúcio Costa, com o famoso ucraniano Grigori Warshawski, que ficou 2 anos dando aula na Escola de Belas Artes, na cadeira de arquitetura, e o Lúcio Costa, com ele, criou uma sociedade. E sabe onde é que era o escritório dos dois? No edifício à noite. Imagina. Que agora estão querendo mexer. Alguma coisa vai ter que acontecer ali, porque sim, é um prédio Art Deco do primeiro time. Acontecer para o bem, mas eu já ouvi falar que há uma versão de acabar com o prédio. Eu acho que seria um absurdo. Demolir o prédio? Um prédio daquele tamanho? Não vai acontecer, isso não vai acontecer. Ele está protegido pelo patrimônio. Ele é tombado. Ele é tombado, ele precisa ser revitalizado. Ele está literalmente tombando, né? Ele está tombando. Com a experiência que você tem, o que você acha que caberia no edifício à noite? Agora que a Praça Mauá aquele acontecimento... Eu sou partidário de deixarem algo que rememore a Rádio Nacional. Lá nos últimos andares. 22. Quando os passageiros desembarcavam dos transatlânticos, primeiro lugar que eles visitavam, primeiro lugar, ali naquela estação de desembarque, por acaso Art Deco também, com vitrais lindos da firma Formente, e um Art Deco com uma pegada neoclássica. Aliás, o Art Deco, ele tem várias vertentes, e as pessoas às vezes até não entendem muito, mas ele, na verdade, o nome Art Deco é um nome posterior, um parênteses até para quem pensa que não entendeu, mas aquilo é Art Deco, mas engraçado, e aquele outro também, porque era o moderno. Era quando você queria fazer algo moderno, às vezes até com uma influência que fosse indígena, como é a capa da versão inglesa do nosso guia. Ali está o prédio Itaí, né, que é
é uma Índia estilizada, né? É verdade. O cinema Azteca, cinema Azteca, Art Deco Azteca foi embora, já catete. acabou. O São Luís, que já era uma vertente streamline, seguindo as premissas, né, as diretrizes lá do Radio City Music Hall de Nova York. Então você tem o próprio Estação de Desembarque com uma pegada, com um jeitão neoclássico que o mesmo arquiteto, chamado Joseph Gir, tinha desenvolvido no Copacabana Palace e em seguida desenhou a Estação de Desembarque e desenhou com Elisiário Cunha Baiano, nosso brasileiro. Essa dupla desenhou o À Noite. Então, o À Noite, ele passou a ser um ícone da cidade, porque não só pela altura, por ter sido durante algum tempo, ele foi o mais alto da América do Sul, até havia aquela briga famosa do Martinelli, que como queria ter o mais alto da América do Sul, e o À Noite estava sendo mais alto, ele acrescentou mais 4 andares para o Martinelli ser o mais alto. Então essa disputa... Paulista não perde fácil, né? Essa disputa do prédio mais alto, né? Olha aqui, Márcio, nós temos que dar um pequeno intervalo, mas nós vamos continuar falando, porque eu sei que você tem conhecimento, claro, de muita coisa que o Getúlio Vargas fez em matéria de Art Deco ao seu tempo, tanto na ditadura quanto depois no outro período em que ele foi presidente da República. Vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos ouvindo Márcio Reuter aqui no nosso Educação em Debate. Até já, amigos. Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, hoje falando sobre Art Deco, com talvez o maior especialista brasileiro, Márcio Alves Reuter. Ele estuda isso há muito tempo, desde que se formou em desenho industrial na Universidade Federal do Rio de Janeiro, não foi, Márcio? Eu cheguei a fazer 4 anos lá, mas, a bem da verdade, eu deixei incompleto, porque o vírus do Art Deco chegou e era a ESG, que é estadual. A ESG, pois é, ela passou por... Mas tive bons momentos lá, conheci ótimos professores, Flávio de Aquino, por exemplo, era um professor, meu colega da Manchete. Era um professor fantástico, e na hora de falar de Art Deco, ele já mandava eu substituí-lo, então eu me sentia muito orgulhoso e vaidoso. Você foi professor também. Eu tinha 22 anos, 23 anos, e já tinha é o que o Nelson Rodrigues chamava de uma idade vergonhosa, indecorosa. Era uma vocação que vinha há muito tempo. Eu quero que você conte aqui para os nossos telespectadores sobre a vinda do Normandie ao Rio de Janeiro. Foi um acontecimento. E você sabe tudo a respeito dessa epopeia. O que aconteceu com o Normandie? Na verdade, o Normandie foi algo que durante 4 anos apenas, porque ele foi inaugurado, né, a primeira viagem dele na rota Atlântico Norte. Veja você que ele não fazia rota para o Brasil. A rota para o Brasil tinha feito o L'Atlantique, que era também outro transatlântico, desenhado, decorado pelos mais importantes designers do estilo moderno, que depois veio ser chamado Art Deco. A gente no outro bloco falava exatamente da denominação, que é tão vaga, porque no fundo eram estilos modernos de releitura de outros estilos às vezes, mas sempre uma modernização. Por isso que quando hoje você fala Art Deco, você tem uma certa dificuldade de saber que Art Deco é, né? No caso, o Art Deco francês, extremamente luxuoso. Década de 30. Década de 30. O auge é em 1925, com a Exposição Internacional das Artes Decorativas e Industriais Modernas. Com esse nome todo, tão grande, as pessoas na França começaram a se referir a essa exposição, des Arts Décoratifs, como, isso estava lá no Art Deco, lembra, mamãe? Vovó, a senhora não comprou essa peça lá nos Art Deco? O Art Deco como sendo a exposição. Então, essa denominação nos anos 60 passou a ser corriqueira. Mas voltando ao Normandie, o Normandie, então, ele
ele, em termos de paquebô, de transatlântico de luxo, ele herda do Atlantique, que foi a pique, após um incêndio com 3 anos só de vida, o Atlantique fazia Bordeaux, Rio de Janeiro, La Plata, né? Montevidéu, Buenos Aires. Esse era um super navio também, esses navios moderníssimo. Para quantas pessoas? O Normandie tinha 1.500 passageiros. Quer dizer, nada a ver com hoje os de 5.000. Mas, na verdade, já era uma proeza técnica, sobretudo pela velocidade. Ele desenvolvia 32 nós no Normandie. Então, ele ganhava a fita azul, o Ruban Bleu, que era a travessia mais rápida, 4 dias de Le Havre, Southampton para pegar os ingleses e Nova York. O Normandie fez isso até 38, fez 35, 36, 37. Um americano muito vivo, de Boston, um agente de viagem, percebeu que durante o inverno do hemisfério norte, o Normandie viajava meio vazio e contratou um navio e resolveu fazer um cruzeiro de carnaval no Rio de Janeiro. Imagina. Sucesso total. 2 semanas, vendeu-se tudo. E era classe única. Pela primeira vez, você comprava uma cabine de 3ª classe e você podia circular nos ambientes ultra luxuosos da primeira. Que bom. Então, isso já deu aos americanos, que não tinham talvez tanto orçamento para pagar $130 mil, 20 dias de cruzeiro, no equivalente à moeda de hoje. Que grana. Mas eram cabines com 10 cômodos, né? Cabines onde você tinha quartos e salas e várias, pianos de cauda. Eram as cabines mais luxuosas, um terração na frente da Isso tinha cabine. algo a ver com o Titanic, não? Não, sempre os navios grandes, eles foram para o transporte. E depois que o turismo cresceu tanto, que é exatamente um advento do nosso século XX, né? Antes você viajava, mas não sabia se voltava vivo, né? Então, quando o turismo se desenvolve, as novas maneiras de proteger o turista em termos de condições de navegabilidade, segurança, o ar-condicionado, a água quente, as invenções do mundo moderno. Então, os navios são um reflexo disso. Eles eram, antes de mais nada, eles eram uma máquina poderosa da engenharia, né? Mas naval. onde é que o Normandie foi parar? Aí o Normandie chega ao Rio de Janeiro, em 1938, primeiro cruzeiro. Ele, por um golpe de marketing, ele não fica no porto, ele fica no meio da enseada de Botafogo, todo iluminado, um monumento de 330 metros de comprimento. Imagina. E a população carioca, gente vem do Brasil inteiro para visitar o Normandie, porque durante a construção ele já era alvo de primeiras páginas de jornais. E eles deixavam fazer visitas? Pagavam tickets. Era... No primeiro dia, houve um derrame de cambistas, um derrame de ticket falso. Já era... E o comandante já existia isso perdeu os cabelos. O comandante mandou todo parar, porque o que entrava de gente dentro do Normandie ia fazer o Normandie virar ali com a quantidade de povo que vinha visitar e ele não estava entendendo. Então a polícia foi chamada, foi uma grande confusão no primeiro dia. E onde é que entra a Art Nouveau? O Art Deco, ele era uma aula de Art Deco. Então, o que o navio L'Atlantique já tinha promovido em termos de os melhores profissionais da decoração, da arte decorativa, da laca, do ferro, dos móveis, o mobiliário, todas as soluções eram as mais formidáveis, mais de excelência, de qualidade, né? A arte decorativa levada a um ponto sublime, né? Um ponto máximo. Então, isso era o Normandie para os olhos. E como máquina, era um produto moderníssimo, claro, com todas as vantagens e as qualidades. Só para ter uma ideia, a garagem dele, o porão, as pessoas podiam vir com seus carros e podiam até pequenos aviões. Cabiam até pequenos aviões, para você ter ideia do tamanho. Quando ele chega ao Rio, e com essa visitação intensa de arquitetos, de decoradores, de pessoas de bom gosto, e todos que queriam visitar compravam na Praça Mauá, na sede da Companhia General Transatlantique, compravam um passe e podiam visitar durante os 4 dias que ele ficou aqui. Certo. E absorviam aquilo. Fotografavam, desenhavam, se
se viam morando em ambientes como aqueles e, ao mesmo tempo, também começaram a pensar em viajar até no próprio Normandia. Márcio, eu tenho que dar um pequeno intervalo, mas nós vamos continuar falando sobre o Normandia no nosso programa. 1 minuto só e logo voltaremos entrevistando Márcio Reuter. Até já. Volta com o nosso Educação em Debate, hoje falando sobre Art Deco, com o maior especialista brasileiro, Márcio Reuter. Estava falando sobre a vinda ao Brasil do Normandia em 38. Como é que isso se concluiu, Márcio? Olha, por coincidência, em 38, nosso presidente permanente, que era o eufemismo para ditador, não é? Assim os americanos se referiam ao Getúlio, o Getúlio Vargas faz uma exposição, o Brasil Novo, que era aqui no Rio. Aqui no Rio, com inúmeras maquetes, com tudo que ele pretendia fazer na esplanada do Castelo, né? Os novos ministérios, as novas repartições públicas, os prédios dos Correios em estilo moderno, hoje chamados Art Deco, que ele espalhou pelo Brasil inteiro. Então o Normandia ele já encontra na cidade e no país um clima propício à modernidade. O Getúlio, como todos os presidentes que vieram depois, queriam que o Brasil fosse uma potência internacional reconhecida, abandonasse o passado de colônia e realmente se alinhasse com os países do primeiro mundo. Então, qual era o estilo? O moderno. E aí o Art Deco está aí. E o Normandia vem como uma espécie de da joia da coroa do mundo, ou seja, a França, que na verdade batizou o estilo, né, mandava a sua embaixada flutuante. E em 38, depois de um carnaval bastante agitado, né, os americanos voltam para lá e contam as maiores maravilhas, porque o Rio de Janeiro era esse playground do mundo nessa época. Né? E as marchinhas do Lamartine e Babo. Tudo. Já tinha, né? Em 33, o filme Flying Down to Rio, primeira vez que Fred Astaire dança com Ginger Rogers. Então, essa propaganda que tem uma curiosidade existia, propaganda positiva, né? Claro, uma curiosidade que eu não quero deixar escapar. Como é que acabou o Normandia? O Normandia, eu diria que ele se suicidou. É mesmo? Porque o Normandia, em 39, faz um segundo cruzeiro ao Rio de Janeiro. Fevereiro, segundo e último. Segundo e último. Quando ele volta, depois de algumas outras viagens entre a França e Nova York, e os Estados Unidos, ele está em Nova York quando a guerra estoura. Em 39. Exatamente, 39. E os americanos olham para aquele navio, que desenvolvia 32 nós, e resolvem que aquele navio não ia sair dali. Eles sequestram o Normandia. Os americanos. Os americanos. Esse navio vai se chamar Lafayette e vai ser transporte de tropas. Transporte de tropas. Ele vai transportar as tropas aliadas para... Com o nome de Lafayette. Com o nome de Lafayette. E começa a desmontagem do navio. Que desmontagem, tirando todo aquele luxo, colocando o navio no osso, né? Só para, né, transportar milhares, talvez, em vez de 1.500, talvez 2.500 né, soldados. Arrumando espaço. E tirando os espelhos decorados de 10 metros de altura, todo os fer forgé do Raymond Sub, do Edgar Brandt. E onde é que foi parar esse material? Foi espalhado pelos vários leilões. O Metropolitan em Nova York, por exemplo, tem um grande espelho que era do salão de honra, né, o principal salão do Normandia, está preservado lá. E eles até fizeram um livro agora, recentemente, com a capa sendo French Art Deco francês, com a capa sendo são as coleções que eles tinham e que não mostravam todas e que agora estão lá expondo orgulhosamente. Ô Márcio, essa é a história do Normandia, que acabou com a guerra. Vou terminar como é que aconteceu. Porque eu quero perguntar a você sobre mas então vamos um mito do Rio de Janeiro. Vamos chegar ao suicídio do Normandia, que eu poeticamente estabeleci como o fim do Normandia, porque aí começa um incêndio a bordo.
Nessa desmontagem, você usa muita solda, você tem que... maçarico. E ali houve um incêndio. E os bombeiros de Nova York vieram com toda a vontade e jogaram tanta água para um incêndio que nem precisaria talvez tanta água. Não devem ter se comunicado, porque os franceses não falavam inglês e os americanos não falavam francês. Até hoje. Isso já em 1938 era uma realidade. E eles acabaram fazendo um navio adernar com tanta água que eles jogaram. Então o navio acabou virando sucata e não foi transporte de tropa. Acabou não sendo. Acabou não sendo. Ele deve ter pensado assim, o navio como uma entidade, né? Pois é uma entidade pensante. Acho que pena, ele né? Ele deve, olha, eu que fui tão luxuoso, eu que tive todos os perfumes dos bailes e dos salões e vou agora vou transportar tropa, não quero. Ele se suicidou. Ele se suicidou. Mas eu quero que você, em 1 minuto, me conte sobre a ideia de que o Cristo Redentor também Art Deco. Sim. O Cristo Redentor é considerado por todos os especialistas, não sou eu o único a dizer. Você terá agora em novembro o livro Art Deco, Escultura Art Deco no Mundo, um compêndio que eu ajudei a fazer, a parte brasileira, do nosso amigo Alastair Duncan, em Nova York. Ele está editando esse livro geral sobre as esculturas Art Deco no mundo. E ele abre, evidentemente, uma bela página com fotos e texto sobre o Cristo Redentor. A nossa autora do Catalogue Raisonné, né, o catálogo que traz todas as obras do Landowski, do escultor que ajudou foi quem fez ao o Heitor da Cristo, Silva Costa. O engenheiro arquiteto foi o nosso, né, Patrício Heitor da Silva Costa, isso a gente sabe muito bem, mas que conseguiu da França uma ajuda pelo escultor que já era muito conhecido por monumentos, por fazer grandes esculturas, né? Já tinha uma prática em relação a esse desafio, porque são 38 metros de escultura em cima de um maciço de 700 metros, quer dizer, não seria qualquer escultor. É um fenômeno mundial. Né? E de proeza técnica da engenharia também. Claro, está lá claro. até hoje. Está lá firme. O calculista foi um craque também. E nós, cariocas, como é o seu caso, é o meu caso, a gente tem orgulho, né, evidentemente. Olha, nós temos que colocar um ponto final no programa de hoje, mas terminamos bem. Terminamos com o Cristo Redentor. Abençoando a cidade. Isso. Muito obrigado a Márcio Alves Reuter pela sua presença mais uma vez aqui em nosso programa. Nós colocamos um ponto final no Educação em Debate. Voltaremos na próxima semana com mais uma apresentação. Um abraço e até lá. Bradesco, digital ao seu gosto. A lei da aprendizagem tá aí pra ser cumprida. Muita gente só precisa de uma chance na vida. Se você é empresário, pode ser nosso parceiro, ensinando o seu trabalho, ajudando o brasileiro. A lei da aprendizagem é o que a gente sempre quis. É legal pra sua empresa, é legal para o país. Participe do Aprendiz Legal. É legal para sua empresa, é legal para o país. aprendizlegal.org.br